Eu vi você e a Gabriela falando sobre a questão das pessoas que trabalham com marketing e publicidade, que movimentam e estão no mercado, mas essas pessoas se identificam com ideologias de esquerda dizendo que são contra o capitalismo, né? E aí, ao mesmo tempo que elas são o motor do capitalismo, porque elas são quem fazem as propagandas, e é loucura isso, né, cara? Interessante essa... como a prática e a ideologia, que é mais ou menos o que você está falando, né? A prática e a ideologia, elas se dividem, se transformam numa espécie de hipocrisia na prática, né? Sim, porque assim, no caso do marketing especificamente, é porque o capitalismo ele é de tal forma que ele produz nichos de reprodução dele mesmo, falando mal dele. Ou seja, você pode ficar famoso, ganhar dinheiro, ganhar postos em trabalho, falando mal do capitalismo. Sim. Né? O capitalismo tem essa característica que alguns acham até monstruosa nesse sentido. Agora, no caso imagina uma propaganda de banco, né? Só que as empresas perceberam que elas podem abraçar certas causas, né? O chamado marketing de causa, e que isso pode somar ao seu branding. Né? Principalmente dependendo do público que elas têm. Sim. No caso específico, trabalhando num país como o Brasil, em que a maior parte das pessoas não tem condição econômica, certo? Então, qual é o futuro da maior parte de jovens do Brasil? Ou trabalhar em telemarketing, se der sorte, ou ser motoboy. Sim, Uber, entregador de iFood. Então, esse Uber já está até melhor, né? Tá. Se imaginar que ele está dirigindo um carro e não uma moto correndo risco, e quando você dirige moto correndo de um lado para o outro. Mas assim, o que acontece? O profissional de marketing, ele está falando para o nicho que tem dinheiro. Uhum. Esse nicho que tem dinheiro, de jovens, são cada vez mais contaminados por esse blá, blá, blá. Uhum. Certo? Uhum. Então, se ele quer atrair, por exemplo, pessoas que têm dinheiro em banco, né? Então, você pode ser uma pessoa que trabalha em mercado financeiro, né? E, na eleição, ter votado no Boulos. Sim. Ou na Tabata, que é mais light, né? Nesse sentido. Mas se trabalha no mercado financeiro, entende? Mas isso é um fenômeno geracional. Muitos que podem estar envolvidos com atividade do capitalismo, podem aderir a pautas que são mais à esquerda. Sim. Entendeu? Então, o que faz o profissional de marketing? Ele vende para essas pessoas. Porque esse é o target deles. O target deles não é aquela menina que é caixa de padaria evangélica, que está pouco se lixando para esse assunto de identidade, pouco se lixando para politicamente correto, porque ela nem consegue se lixar para esse tipo de coisa, que trabalha não sei quantas horas, mora longe, pega trem, pega ônibus, metrô, não sei o quê, e que a comunidade que ela tem é uma comunidade evangélica, porque está perto da casa dela, do bairro, e onde ela encontra pessoas iguais a ela, que têm o mesmo problema dela. Sim. Não é para essas pessoas que esses marqueteiros estão trabalhando. Eles estão trabalhando para a moçada de universidade, futuros consumidores, entende o que eu quero dizer? Sim. Eles estão vendendo para essas pessoas. Então, eles podem fazer esse mise-en-scène, né, de ficar parecendo, alguns deles, inclusive, acreditam, porque eles são esse público. Eles são target deles mesmos. Isso, entende? Isso, interessante. Eles são target deles mesmos. E, então, eles falam essa língua que aprenderam na faculdade. De difícil de entrar, ou difícil de entrar e cara. Além de ser difícil de entrar, cara, né? E isso é o que domina, isso que produz fala pública, espaço público, que gera conteúdo. Então, o Brasil é um país, nesse sentido, completamente dissociado, esquizofrênico. Não é louco que quem está discutindo por exemplo, quem está discutindo os problemas em escola pública é gente que não estudou em escola pública. Quem está discutindo, quem está levantando questões de algumas coisas é gente que não sofre desses problemas. Uma vez eu fui eu sentei ali no Centro Cultural de São Paulo e estava tendo uma... Vergueiro? Na Vergueiro, E estava tendo uma mesa sobre alguma coisa, né? Aí quando as pessoas se apresentaram, era tipo isso, o cara, estudou no colégio particular, o cara... tal, mas a discussão era sobre a escola pública. Sobre os pobres. E não tinha ninguém ali que era membro daquela comunidade. Normalmente os pobres não têm nem tempo de pensar numa discussão como essa. Entende? Eles não podem brincar, senão eles não almoçam.
Entende? Então, no Brasil, isso já é um fenômeno mesmo nos Estados Unidos. A esquerda hoje... É elitista, né? Ela é um fetiche do capitalismo. Um fetiche, certo? Ela é um tipo de produto de luxo, certo? Que supostamente fala a favor da população, certo? Mas, na realidade, essa população real, ela, inclusive, quase tem nojo. Porque não é o público dela. São pessoas que têm ideias absurdas. São ignorantes. Entendeu? E são pessoas que não têm tempo para sentar no centro cultural e debater no meio da tarde. Sim. Entende? Sim. Não tem nem... muitas vezes não conseguem ter... Não que elas não tenham capacidade intrínseca, mas elas não conseguem nem dentro das horas que ela tem no dia a dia para fazer esse tipo de investimento. Isso. Entende? E muitas delas escolhem fazer investimento na igreja. Sim. Porque o retorno é muito mais evidente. Sim. Mas por isso que eu te falei da vaidade, porque esse cara, arquiteto, que mora num apartamento de 3 milhões... e ele foi lá... E vai pro Vietnã. E ele foi lá... férias. Aí ele foi lá no Centro Cultural palestrar sobre os direitos dos pobres. A única coisa que passa pela minha cabeça é a questão da vaidade, dele achar que ele tá sendo um ser humano melhor. A vaidade de se achar do bem. Isso. Que é uma desgraça. Mas que não combina com a praxis dele. Porque inclusive, veja bem, no dia a dia dele é o dia a dia de alguém de classe média alta ou alta. Ele vive como um capitalista. Ele vive bem dentro do capitalismo, ele tem dinheiro. Isso. Né? Então, mas ao mesmo tempo, esse tipo de atividade pode significar o nicho dele. Nicho que ele publica livro, do que ele faz em redes sociais, Sim. da sociabilidade que Exato. ele tem, dos convites que ele Muito recebe bom. para congressos. Muito bom, muito entendeu? bom. Ele está dentro do nicho. O psicanalista faz muito isso. Faz. Entendeu? Tipo, a sessão do cara custa R$2.000. Mas ele é de esquerda. Entendeu? Ele é o cara do pô. Tipo, a gente vê muito isso. Eu lembro quando eu devia estar no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, eu tinha um colega que era um amigo meu, que ele era do PCdoB, né? E eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, então eu tive que pensar na vida real muito cedo. Então Você tem dois? Tem um menino e uma menina, um homem e uma mulher, né? Um menino e uma menina, né? Não são umas meninas e meninas. Mas assim, que a gente com os filhos normalmente sempre pensa neles como menino e menina, né? Mas assim, então eu tive que pensar na realidade muito rápido. Né? Isso fez com que rapidamente eu percebesse muita da mentira que existe ao redor disso tudo. Mas isso é outra história. Mas eu tinha um colega que ele era do PCdoB, colega da faculdade de medicina, e eu comecei a estudar psicanálise no segundo ano, ou terceiro, por aí assim. E ele falava para mim, que era uma fala muito comum, se você imaginar alguém de esquerda da primeira metade do 20, psicanálise é uma ciência burguesa. Uhum. Eu nunca esqueço que ele repetia isso o tempo inteiro. Psicanálise é uma ciência burguesa. O que vai curar as pessoas é a revolução, não é a psicanálise. Né? Só que a psicanálise continua sendo uma ciência burguesa. Sim. Mas isso foi muito falado, inclusive, sobre o Lacan, né? Que, inclusive, ele falava difícil para as pessoas não acessarem mesmo, não conseguirem entender. Mais ou menos como cobrar bem caro, um monte de gente não conseguir entrar no restaurante. Isso, né? Isso. Então, assim, mas o que aconteceu é que no ambiente intelectual da França, os psicanalistas, assim como da Argentina, que nos colonizou aqui no Brasil, dos lacanianos, por exemplo, né? Os psicanalistas acabaram aderindo aos debates políticos à esquerda. Uhum. Acabaram abraçando, porque isso é a sociabilidade de universidade, entende? É o seu dia a dia. Se você não for assim, não te convidam para jantar. Certo? Você, de repente, não consegue beijar ninguém. Entendeu? Sim. Então, isso... o resultado é que você tem psicanalistas que cobram super caro e são super de esquerda, fazem um discurso claramente de esquerda, e muita gente vai neles porque eles fazem um discurso de esquerda. E, ao mesmo tempo, pagam muita grana. Isso. Porque acha que vale. De repente vale. A gente não tem como avaliar. Também não é assim. Não tem como avaliar o valor do trabalho de uma pessoa. Porque precisa custar para ele, né?
A psicanálise fala sobre isso também, né? Sei. Se o cara ganha 1 milhão, a sessão não pode ser R$100, né? Senão ele vai achar que não vale nada. Quer dizer, de alguma forma aquilo tem que ficar claro que é um investimento importante. Precisa custar para ele. E o dinheiro é a mediação da importância. Do valor. É interessante essa coisa, mas como... Mas isso desde a época de Jesus, né? O que a gente está falando é o que Jesus falaria analisando os religiosos, né? Porque quando Jesus quis conversar sobre a prática do cristianismo, os religiosos acharam um absurdo. Do judaísmo, você quer dizer. Que o cristianismo estava nascendo. Isso, a prática do judaísmo, os religiosos acharam um absurdo. Sim. Por quê? Eles tinham uma prática de templária ali, de clero. Falsa. Falsa. Normalmente acontece com o clero. Exato. Então, quando vai se conversar vamos ver aqui o que diz a lei aqui, vamos entender o que tá rolando aqui. Ele ataca os fariseus. Aí não. Como falsos. Quando você vai... É tipo isso, você falar pra um cara da elite, da esquerda da elite, sobre prática, ele vai ficar extremamente ofendido. E isso tem a ver com a história da esquerda, né? A história da esquerda, ela foi perdendo o gancho na classe trabalhadora. A classe trabalhadora não se mostrou a classe trabalhadora que o Marx tinha na cabeça, né? Então ela acabou migrando para grupos outros, mulheres, negros, homossexuais, grupos compreendidos como grupos que são, como se fala por aí, subalternizados dentro da sociedade. Porque os trabalhadores não funcionou como grupo de força para a esquerda, porque eles migraram, eles queriam ganhar dinheiro e viajar. Ter televisão, ter rádio, né? Passear, né? Como todo mundo. Mas esses grupos... A esquerda migrou para o que a gente chama de esquerda cultural nesse sentido. Né? Funcionaria uma sociedade que todo mundo ganha mais ou menos o mesmo valor? Você já chegou a pensar nisso? Já. Funcionaria? Você acha que funcionaria? O problema é como você chegaria a fazer com que todo mundo ganhasse o mesmo valor. Se isso fosse resultado da atividade livre das pessoas ou se fosse imposto pelo governo autoritário. A imposição pelo governo autoritário, sem dúvida nenhuma, acaba reprimindo a atividade das pessoas. O que aconteceu? Isso não é uma opinião. Isso aconteceu na Rússia. Inclusive a China... Esse modelo chegou a acontecer em algum lugar? Na União Soviética, com certeza. E tanto é que a China aprendeu com isso. A China percebeu que para manter o status quo, ela ia ter que oferecer bens de consumo para a população e tinha que soltar o impulso empreendedor da população, mesmo que pequeno impulso. Né? Enquanto que a União Soviética quebrou economicamente, acabou, virou um sistema falido e todos os países sob o seu domínio. Né? Agora, você tem, por exemplo, sociedades como a Europa Ocidental, são sociedades que mantêm um razoável nível de classe média. Próximo, isso que você falou, ganhando mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, um médico na Europa Ocidental não fica rico. É muito raro, né? Porque ele ganha, a medicina é muito socializada. Né? Então, assim, agora, o que acontece é que, ao mesmo tempo, a Europa tem famílias que são muito ricas e são há muitos anos. E o dinheiro não muda de mão. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um nível de imposto alto que garante uma razoável vida em termos de sistema social de saúde, razoável sistema social de educação. Isso. E isso mantém... Mas isso foi criado, foi pensado no pós-guerra. Isso foi pensado, inclusive, pelos americanos. Acho que não precisava não existir ricos. O que precisava era que os pobres tivessem melhores condições, né? Porque isso foi pensado. Entendi. Quer dizer, como criar um sistema na Europa Ocidental que resistisse à contaminação soviética. Que naquele momento, no final da Segunda Guerra, a União Soviética ainda era vista como, a grande esperança do mundo, o sistema soviético. Né? Então, os americanos precisavam que, com o apoio dos seus aliados dentro da Europa, inclusive dos alemães da República Federal, que acabou se constituindo, né? Eles pensaram o seguinte: a gente precisa criar um sistema social que diminui a pressão sobre a população. A Europa vinha sob pressão, cara, há mais de 100 anos. Põe 100 anos nisso, de conflito social, violência política e social, certo? Então eles precisavam, não bastava derrotar a Alemanha,
precisava derrotar o impulso de conflitos sociais. E para isso você tinha que garantir um nível de vida razoável. A questão é se isso vai durar mais 100 anos. Se isso vai durar mais 50 anos. Né? Se isso vai sobreviver à pressão de imigração alta, exigindo os mesmos direitos. Né? Porque acaba indo morar lá. Tem a questão do tamanho do país e tem a questão de quantas pessoas habitam lá, né? Exato, porque isso é a conta. Quantas pessoas usam de sistema de saúde? Quantas pessoas usam de educação pública? Pois é. Isso para não entrar no debate da contaminação cultural com grupos A, B ou C. Porque, por exemplo, você pega um país da Europa que ele é do tamanho de São Paulo, às vezes até menor, né? Se São Paulo fosse um país, as coisas funcionariam melhor também, né? Sem dúvida. É mais fácil, né? São Paulo não teria um monte das riquezas que vem do resto do Brasil. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, seria mais administrável. É mais sem administrável. Dúvida nenhuma. Porque o Brasil é muito grande, né? É muito grande e tem diferenças gigantescas de região para região, né? Diferenças econômicas, eu quero dizer, né? Gigantescas. Sim. Né? De desenvolvimento econômico. Agora, no final do dia, como se falam os americanos, quer dizer, no final do dia, o que acontece é que as pessoas, elas querem melhorar de vida economicamente, né? Então, você tem pessoas que migram ilegalmente para a Europa, você tem Reino Unido, França, Espanha, Itália, Alemanha, que vêm normalmente de países do Oriente Médio ou da região, às vezes por questões políticas, de guerra civil, como a gente sabe, que acontece nos últimos anos, né? E nos Estados Unidos você tem imigração também dessas pessoas, mas a imigração alta de latinos. Por quê? Porque está no quintal dos Estados Unidos, América Latina, né? E veja bem, ninguém nunca viu um americano tentando ser imigrante ilegal no Brasil. Alguém já viu um americano tentando entrar ilegalmente na Amazônia? Não. Isso é um dado que não tem como questionar, né? No entanto, você tem todos os países latinos, uns mais do que outros, o Brasil está entre os que mais querendo entrar nos Estados Unidos. Querendo entrar nos Estados Unidos, as pessoas entram a pé, né? Passam por risco de vida. Pela água. Por quê? Alguma coisa tem nos Estados Unidos. Mais dinheiro. Um mercado econômico gigantesco. É quase incompreensível como os americanos conseguiram criar uma situação como uma sociedade como essa, né? E isso significa o quê? As pessoas estão dispostas a correr riscos, que nem outros que atravessam o Mediterrâneo em balsas para chegar na Itália, na Grécia, né? Vindo do norte da África, alguma coisa assim. Porque lá elas vão ter a vida melhor. Sim.